Há momentos na nossa vida em que Deus ele nos chama de fato naquela situação onde nós não gostaríamos de ser chamados. Deus nos chama em meio à tribulação, em meio à angústia, em meio ao sofrimento, em meio à dor. Deus nos chama no meio do fogo. E às vezes nós não entendemos o porquê Deus faz isso conosco. Talvez hoje você está passando por um momento terrível na tua vida, por uma depressão, ansiedade, e você sente Deus falando contigo. Deus querendo que você pregue, Deus querendo que você fale, Deus querendo que você age, Deus querendo que você de fato continue manifestando a glória dele, o poder dele. E você fica se questionando, poxa Deus, mas mesmo diante disso, por que isso acontece? Ou também hoje você às vezes se questiona assim, bom, por que será que eu ainda não consegui ser chamado por Deus para fazer alguma coisa? Isso também pode ser uma dúvida que você tem. E hoje nós vamos ler uma palavra em Êxodo que vai falar bem assim. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então Moisés disse consigo mesmo, irei até lá, e verei essa estranha visão. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Então você vê que Moisés ele é chamado em meio ao fogo. Moisés ele é chamado nessa circunstância. E isso tem um símbolo de presença. Tem um símbolo de purificação divina. E olha que interessante, veja bem, Deus não chama Moisés na estabilidade do palácio, quando estava tudo bem, quando estava tudo certo, tudo prosperando, tudo fluindo. Ele chama Moisés na solidão do deserto. Interessante, né? Então talvez hoje, você que está vendo esse vídeo, está passando por uma solidão. Está passando por algo muito complicado na tua vida, alguma circunstância desafiadora, e você fica se pensando assim, poxa, isso aqui é porque Deus não me ama, isso aqui é porque Deus não gosta de mim, isso aqui é porque você fica criando coisas na tua cabeça, se remoendo, se martirizando, se vitimizando. E talvez não está entendendo que é nessa solidão que Deus quer te chamar, que é nessa ferida que Deus quer abrir um ministério, que é nessa circunstância que Deus quer falar contigo. Porque os grandes chamados de Deus nascem no desconforto da transformação. Então muitas vezes, irmãos, Deus ele vai se revelar para você em lugares improváveis. Moisés, ele não estava num templo, ele estava num campo. Deus encontrou Moisés cuidando de ovelhas. Uma função simples, mas com um propósito espiritual muito profundo. E aí 1 Coríntios, no capítulo 1 ao 27, vai falar bem assim, Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E muitas vezes, meus irmãos, você pode estar em um lugar que parece esquecido. Você pode estar em um lugar que parece que não tem mais jeito. Você pode estar em um lugar onde você não vê mais expectativa nem esperança. Mas Deus ele te vê lá. E ele sabe que naquele lugar você vai ser um termostato, não um termômetro, você vai mudar o ambiente. Então, meus irmãos, quando você olha na Bíblia, esse fogo ele não veio para destruir, ele veio para despertar Moisés. Então, muitas vezes, Moisés ele precisou olhar de novo, se aproximar, e só então Deus falou. Então, o que significa isso? Que Deus poderia ter falado antes, mas esperou o interesse, o passo de Moisés e o desejo dele. Então, meus irmãos, muitas vezes na tua vida hoje, tem circunstâncias que estão travadas e não foram despertadas ainda porque você não dá o primeiro passo. Porque você está esperando muita coisa, quando você já deveria estar agindo, está fazendo coisas acontecerem. Deus, ele poderia ter falado antes, mas ele esperou o interesse de Moisés. O fogo só fala com quem se aproxima. Se você quiser viver uma nova vida, uma nova história, um novo tempo, você precisa começar a agir com o que você tem hoje. Você tem se aproximado desse fogo? Ou se afastado de fato cada vez mais daquilo que Deus está colocando sobre você? Imagine que não fosse Moisés naquele lugar, mas fosse você.
e você não se aproximasse, mas se afastasse. Pense nisso, porque muitas vezes Deus está te chamando, querendo falar contigo, você está se afastando. A grande verdade é que o chamado ele vem com uma missão e não vem com um status. Então muitas vezes Moisés ele até tenta recuar dizendo: quem sou eu para libertar o povo? Mas Deus responde: eu serei contigo. Então você vê que Deus ele não procura pessoas qualificadas, ele procura qualificar essas pessoas que respondem esse chamado. Ele qualifica quem de fato se prontifica. E muitas vezes o chamado não é sobre tua habilidade, é sobre tua disponibilidade. Então você pode olhar para a tua vida hoje e se questionar: meu Deus do céu, eu não sei nada, eu não sei fazer nada, eu não tenho habilidade nenhuma, eu não sei o que Deus quer na minha vida, eu não sei meu chamado, não sei meu propósito. Isso não tem a ver com a tua habilidade, isso tem a ver com a tua disposição. Então, meus irmãos, Deus ele quer reacender de fato esse fogo em pessoas que pensaram que o deserto era o fim. Deus ele quer falar com pessoas no deserto. E talvez você é uma delas que hoje parece que tudo está acabado. O que pareceu uma pausa foi um preparo de Deus, porque de fato nesse deserto Deus vai te revelar o que você deve fazer. Um chamado nascerá nesse deserto. E de fato Deus ele usa esse fogo para despertar o propósito que ele tem sobre a tua vida. Ou seja, o deserto ele está vindo para despertar a tua identidade, o teu chamado e o teu propósito. Glorifica a Deus por isso, porque você hoje, quando está passando por um deserto, tem uma oportunidade única, porque é ali que as coisas do Senhor vão acontecer. O mesmo fogo que te faz chorar é o que te faz ouvir a voz de Deus. Tem vezes que você está chorando por algo que você deveria estar atento, porque Deus quer falar alguma coisa. Então reconheça que, na verdade, muitas vezes nós mesmos estamos nos impedindo de ouvir a voz de Deus e de poder avançar no reino. Pois eu quero que você entenda que é no meio do fogo, da circunstância desafiadora do deserto, que Deus se mostra presente e nos dá um senso de chamado. Glória a Deus que você assistiu esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e valeu!